Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um conteúdo que eu libero com antecedência para os membros aqui do canal. Então, se você aí não é membro ainda do clube do meu canal no YouTube e quer ter esse tipo de vantagem de conferir todo mês um conteúdo diferenciado antes de todo mundo, aqui embaixo você encontra um botão Seja Membro ou na descrição você também encontra o link para ser membro aqui do canal. Venha fazer parte! Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito interessante, tá aí na tela, né, para você, relacionando a nutrição esportiva e microbiota. Para quem não me conhecia, né, eu sou Henrique, sou nutricionista e tenho especialização em nutrição clínica e esportiva. Antes de prosseguir, eu só peço que você já comece deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso vai ser muito importante, é um retorno que você já me dá e eu já fico agradecido. Bom, a gente entende, né, a nutrição esportiva como sendo uma associação da nutrição no esporte. Então aqui a gente tem, né, essas imagens para fazer uma ligação dos assuntos. Muitas vezes, né, a gente tem muitos suplementos, né, suplementos alimentares que vão muito ajudar nesse aspecto, né, na área do esporte, daquele indivíduo que pratica algum esporte, principalmente se for, né, um atleta. Então daí o nome nutrição esportiva, mas a gente vai ver aqui, né, uma associação da nutrição esportiva com a microbiota. Então, antes de continuar, eu peço que você também já se inscreva no canal. Se você não fizer parte ainda, né? Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se e do lado tem um sino. Clica no sino, vai abrir uma janelinha. Selecione a opção todas. Também verifique no seu celular, nas configurações, se o seu celular está habilitado para receber notificação do YouTube, né? Porque só assim você realmente vai receber as notificações todas as vezes que eu postar novos conteúdos por aqui. Voltando ao conteúdo, perceba, essa imagem aí, ela é de um artigo científico publicado em 2020. A fonte está logo abaixo aí da tela para você que tiver interesse. E eu vou explicar essa imagem aqui que é muito bacana, que traz essa relação da microbiota com suplementos e com exercício. Primeiramente, né, de acordo com a introdução que eu fiz, né, a gente já pôde constatar isso, né, de que existem suplementos alimentares, suplementos nutricionais, que muitas vezes eles são usados para o exercício com o intuito de melhorar algum aspecto, melhorar a performance. Então nós temos já essa relação. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem os suplementos para essa finalidade do exercício, a gente também tem suplementos que podem ter a finalidade direta de ajudar de alguma forma a microbiota, a saúde intestinal. Existem suplementos que ajudam no bom funcionamento intestinal, por exemplo. Só que ao mesmo tempo, um suplemento ele pode ser usado para o exercício, só que indiretamente ele pode impactar a microbiota. Quer um exemplo? Às vezes a pessoa comprou um suplemento para melhorar de alguma forma a sua performance durante o exercício físico. Só que a pessoa comprou um suplemento que tem aditivos químicos artificiais, sintéticos. Então ela pode, apesar de estar pensando no exercício, ela pode estar impactando sem saber o intestino, a microbiota intestinal de forma negativa, com esses aditivos aí artificiais, porque a pessoa não teve o cuidado de comprar um suplemento realmente de qualidade. Muitas vezes, né, isso vai acontecer com pessoas que não têm um acompanhamento com o nutricionista. Voltando aqui à imagem, percebam que em relação à microbiota e o exercício, existe aqui uma relação bidirecional. Ou seja, tanto a microbiota pode impactar no exercício, quanto a prática do exercício pode impactar na microbiota. Vou dar um exemplo, tá? Às vezes você pratica um exercício extenuante, muito desgastante, que pode acontecer, né, muitas vezes em atletas, e isso pode gerar, né,
o overtraining, que a gente chama, né? Que é justamente isso, né? Essa fadiga em excesso. Às vezes a pessoa, né, aumenta a chance de ter algum tipo de lesão. Então, às vezes a pessoa faz tanto exercício e ao mesmo tempo não descansa o suficiente, não se alimenta de forma bacana. Então isso gera um quadro todo desfavorável. Então nem sempre praticar o exercício, né, vai ser sempre sinônimo de saúde. Você pode praticar o exercício que vai te dar uma boa saúde, mas existe aí a linha tênue, ou seja, a depender de como esse exercício é praticado, na verdade você pode prejudicar a sua saúde. Por exemplo, prejudicar a saúde intestinal, gerando um aumento de permeabilidade intestinal, aumentando a predisposição para infecções. Portanto, olha só, um exemplo aí do que eu trouxe, né? Do exercício podendo impactar a microbiota, nesse exemplo que eu citei, né? Um impacto negativo. Então, é importante que a gente entenda que essas relações existem, essas relações podem ser positivas ou não. Tudo vai depender do contexto, né? Agora, a microbiota, né, ela também pode impactar no exercício. Por exemplo, né, aqui mostra que a microbiota pode impactar, né, nessa questão fitness, na saúde, na performance do indivíduo, pode impactar na resposta ao treino de atletas. E aí eu faço uma outra observação. Quando eu menciono aqui, né, nesse conteúdo, o termo nutrição esportiva e a própria imagem do artigo científico cita o termo atleta, é justamente isso, né? Ou seja, a nutrição esportiva ela é voltada para o atleta. Porém, muito do que eu estou falando aqui também vale para as pessoas que a gente chama de pessoas desportistas, ou seja, são pessoas que praticam também o seu exercício físico, o seu esporte, seja a natação, a academia, o seu futebol, independente de qual seja a modalidade, né? Mas não são pessoas que são atletas, ou seja, elas não vivem do esporte, elas não ganham dinheiro com isso. Então, nesse caso, a gente chama de nutrição desportiva, ou seja, né, a nutrição voltada para pessoas que praticam exercício para fins estéticos, para fins de saúde. Afinal de contas, mesmo que a pessoa seja desportista, ou seja, ela não é atleta, ela continua tendo intestino, ela continua tendo microbiota. Ela muitas vezes utiliza também suplemento, né? Nem sempre só atleta usa suplemento. Então o suplemento também é utilizado por essas pessoas desportistas. Logo, essas relações todas aqui, ó, podem acontecer com qualquer indivíduo, né, que esteja inserido nesse universo de praticar exercício e também, né, se fizer uso de suplemento. Bom, continuando aqui na imagem, a gente percebe que a microbiota ela também, né, interfere no sistema energético, no metabolismo, no nível de inflamação. Isso aqui é um outro tópico interessante, porque a sua microbiota pode interferir, né, no nível de inflamação do organismo. E isso é muito importante, né, no sentido de associar com o exercício. De que forma? Muitas vezes, quando nós mudamos de treino, por exemplo, né, treino de academia, é normal que a pessoa sinta dores quando tem, né, um treino novo. Ou se a pessoa nunca treinou e começa a treinar, ela vai sentir dores. É normal. Só que a gente tem que trabalhar para controlar esses níveis de inflamação para que a gente tenha uma melhor recuperação. E uma das formas da gente conseguir controlar essa inflamação é justamente cuidando da microbiota, cuidando do intestino. Porque se a gente fornece os nutrientes corretos, de repente, né, até mesmo fornecendo um suplemento ou suplementos específicos, a gente pode, né, ajudar justamente para que haja, né, toda uma microbiota mais saudável, com formação de metabólitos que vão gerar, né, efeitos antioxidantes, efeitos anti-inflamatórios no corpo. Então essa é uma forma, olha só, pensar em cuidar do intestino para controlar processos de dores pelo corpo, ou pelo menos, né, ajudar nessa recuperação. A microbiota também, né, pode interferir, né, no humor, na motivação e na fadiga. E um exemplo que eu dou aqui, né, para que você possa entender, né, na prática como é que isso pode acontecer, né? Ou seja, a microbiota interferir no humor, na motivação. Eu vou dar um exemplo aqui que pode te parecer muito, sei lá, bobo, mas que faz algum sentido de alguma forma, né? Na época que eu era estudante de nutrição ainda, né, eu ouvi essa expressão de alguém, acho que foi alguma professora, enfim, que falou o seguinte: a expressão, né, que a gente às vezes dá para alguém, né, quando diz que a pessoa está enfesada. Não sei qual é a origem da palavra, mas se a gente for pegar ao pé da letra, né, pelo menos, enfesada
é uma pessoa que é enfesada, fezes, ou seja, uma pessoa que às vezes, gente, está com o intestino preso, né? Está constipada, não está fazendo o seu cocôzinho como deveria. Então isso, gente, sim, pode fazer com que a pessoa fique mais, sei lá, uma pessoa mais impaciente, uma pessoa mais estressada. Porque pensa, né? Às vezes a pessoa está querendo evacuar, só que vai no banheiro e não sai nada. Então isso tudo pode gerar sim, né, um estresse, um desgaste, uma frustração que pode interferir no humor, pode interferir na motivação em relação ao exercício de uma forma negativa, no caso, né? Então veja que uma coisa simples, que é você ter o seu intestino funcionando bem, pode impactar, melhorando de repente, né, a sua disposição para você fazer o seu treino. Cabe justamente os cuidados, por exemplo, com a nutrição, que é um dos fatores que pode interferir modulando essa microbiota. Vejam que aqui, olha só, quando a gente tem, né, um exercício indicando para a microbiota, quando a gente tem suplementos indicando para a microbiota, isso quer dizer que esses dois fatores, eles podem modular essa microbiota. E um dos fatores aqui, né, que eu vou destacar é justamente, né, a parte de suplementos, que é a parte da nutrição. Não necessariamente somente suplementos, né? Os próprios alimentos em si, eles podem impactar a microbiota. A depender do que você come, pode impactar positivamente ou negativamente. Positivamente seria o quê? Você fornecer os nutrientes corretos, de repente, né, suplementos também, para ajudar numa boa microbiota intestinal. Consequentemente, né, quando você tem tudo isso favorável, no sentido bom da coisa, a ideia é que tudo isso daqui, ó, flua de modo a você ter uma associação da sua microbiota com a prática regular e saudável de exercício, com o uso, se for necessário, de suplementos, desde que haja, né, prescrição profissional. E aí tudo isso acontecendo de forma ok, agradável, favorável, a ideia é que o seu sistema e você, né, fique bem disposto e com a sua saúde em dia, e tudo isso aqui, ó, funcionando de modo a te trazer boa performance, boa disposição e boa saúde. Só que quando a gente fala em suplementos, eu trouxe aqui na tela vários exemplos de suplementos alimentares que nós temos hoje em dia. Porque se a gente está falando de suplementos, você pode estar se perguntando, tá, mas e aí? Que suplemento é que eu devo usar para melhorar a minha microbiota, para melhorar a minha performance no exercício? Me diz aí, Henrique. Na verdade, né, esses aqui são alguns exemplos de suplementos que existem. Portanto, não existe um suplemento específico que vai ser bom para o exercício, que vai ser bom para a microbiota, e é isso que você tem que usar. Existem várias possibilidades. Alguns suplementos existem evidências mais fortes para o exercício, outros que as evidências não são tão fortes. A mesma coisa para o intestino. Tem suplementos que são mais específicos para atuar no intestino e por aí vai. Então tudo vai depender de avaliar cada caso. De acordo com essa avaliação nutricional, né, que é feita pelo nutricionista, o profissional nutricionista vai verificar, de acordo com a sua realidade, com o seu estilo de vida, com o que você pratica de exercício, qual é a frequência, qual é o tipo de exercício, enfim. Vai verificar justamente o quê? Se houver a necessidade de suplementar, qual seria esse suplemento ou os suplementos, né, se for mais de um. Então, isso tudo é algo muito individual que é avaliado de acordo com o momento vivido por aquela pessoa. Agora eu quero saber de você aí. Você aí entendeu tudo? Bom, comente aqui se você gostou do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte. Compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com as informações passadas. E aqui na tela, já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.